A altura, o enquadramento tá bom, né? Não Tá preciso bom. mudar de lugar. Então tá. Não, não, tá ok. Obrigado, Márcia, tá ok. Nada. Isso. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande. A gente está dando continuidade, na verdade, ao projeto de extensão do curso de Serviço Social da UEM. Continuidade, eu digo, porque iniciamos na semana passada com um tema bem importante também. E nessa noite nós temos, então, uma convidada muito especial, que é a assistente social, professora, né, a Márcia Lopes. Então, em seguida já vou passar a palavra e já posso dizer, então, a professora Márcia, que nós já temos muitos convidados já participando, saudando, né, entendendo o tema dessa noite como importante, e também, com certeza, a tua trajetória, né, quanto de docência, de militante, enfim, repercute nessa participação bem expressiva que nós já temos aqui conosco. Então, em nome do curso de Serviço Social, em nome da coordenação, dos colegas docentes, quero saudar a Márcia e já de antemão agradecer por ter aceitado o convite, né, e de participar aqui conosco. Gostaria, então, de saudar os estudantes que já estão, muitos aqui, escrevendo, deixando seus comentários, os alunos, nós temos muitos alunos, ex-alunos, profissionais aqui da cidade de Ivaiporã e da região também. Saudar os colegas docentes, a coordenação do curso, tá? E, em especial, também os calouros. Nós temos já calouros, né, chegando no curso, então, em nome dos professores, da coordenação, né, deixar um grande abraço para os mais novos, então, estudantes de serviço social da UEM. Então, rapidamente, como eu dizia antes, nós estamos dando continuidade essa noite, né, ao projeto de extensão. Na semana passada, com a participação da assistente social Selma, nós abordamos os desafios do trabalho do assistente social em tempos de pandemia. É uma noite bem proveitosa também, onde aprendemos muito. A proposta dessa noite, então, é trabalharmos um pouco a questão da proteção social em tempos de pandemia. Então, de antemão, eu gostaria de passar a palavra para a assistente social e professor, então, Márcia Lopes, né, para se apresentar, para a gente poder dar início, então, aos trabalhos. A professora, então, e assistente social Márcia, então, é assistente social pela Universidade Estadual de Londrina, em 1979, é professora, então, do curso de Serviço Social da UEL por 30 anos, né? Desculpa, foi professora, é mestre em Serviço Social pela PUC, em São Paulo, foi vereadora pelo município de Londrina, nos anos 2000, secretária nacional de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social, ministra do Desenvolvimento Social em 2010 também, consultora pela ONU em vários países e está na coordenação da Frente Nacional em Defesa do SUAS. Então, passo a palavra, Márcia, então, te saudando e já de antemão agradecendo por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Douglas, professor, né, que eu não conhecia. É um prazer
Parabenizo a iniciativa desse projeto de extensão do curso de Serviço Social da UEM, e é uma honra estar aqui esta noite, né? Agradecer a Claudiana, que foi a que me fez o convite, agradecer também a Vanessa, que foi nossa aluna aqui, agradecer a professora Celeste, cumprimentá-la, cumprimentar o Rafael, a Elisete, o Eduardo, né? O conjunto de professores aí do curso de Serviço Social, onde eu tive a honra de estar várias vezes, fazendo palestra, estive em Ivaiporã, né, em vários momentos também, quando a Selma, inclusive, na prefeitura, estive em outros momentos, quando o professor Ciro foi prefeito, e assim, né, tenho grandes amigos aí em Ivaiporã, fui algumas vezes, inclusive, fazer uma palestra no colégio, e sempre que eu posso voltar e sou convidada, eu volto. Por isso, eu não podia deixar de aceitar o convite, né, desta live, que, apesar de ser num momento tão dramático da vida do povo brasileiro, né, tem oportunizado que a gente, mesmo à distância, esteja tão perto e esteja aprendendo, construindo, não é? Então, eu quero agradecer a oportunidade, parabenizá-los e também cumprimentar, não é, os alunos, os estudantes de serviço social. Eu sou assistente social formada em 1979 e tenho muita honra, né, de ser assistente social. Durante a live, nós vamos falar um pouco dessa profissão também, né, que está tão envolvida na execução, na formulação das políticas sociais, das políticas públicas no Brasil. Né? E também por esta semana ser o dia, né? O nosso dia, o dia do e da assistente social, aí, dia 15, depois de amanhã. Então, também vamos falar disso. Então, é um prazer estar aqui, também cumprimentar as pessoas que estão participando, que vão entrando na live, gente do Paraná, da região, do Brasil, né? Eu fiz a divulgação também em outros lugares, e é sempre muito bom a gente receber esse retorno. Este é um momento em que a gente precisa muito de apoio mútuo, né? E de nos fortalecermos enquanto categoria, né? Também tenho a honra de integrar nessa próxima gestão, na atual e na próxima, a gestão do CRES Paraná, e nós vamos falar disso durante a live. Muito obrigada. Muito bem. Então, muito obrigado já, professor Márcio, de antemão. É uma semana, então, bem importante para todos nós, assistentes sociais. Estamos comemorando, né, o nosso dia, então, como bem disse a assistente social Márcia, no dia 15, na próxima sexta-feira. Eu dizia antes, o tema ele é muito instigante, a trajetória da nossa convidada também é muito instigante também. Então, nós já temos muitos participantes já essa noite, né? Então, eu dizia, já temos alunos, né? Ex-alunos profissionais. Então, a nossa aluna, a Ana Kelly, já está aqui conosco. A professora Vanessa já está aqui também nos saudando, né? Desejando boa noite. A professora Celeste, coordenadora também do curso, já está aqui. Camila, André, Nayara, Lívia, Rosiele, Andressa, a nossa aluna também, Cauana, já está aqui nos saudando, a aluna Bruna, Silvia, são muitos que já estão, Claudiana, professora Claudiana, né? A assistente social Selma já está aqui, Melina, né? Todos já estão participando aqui conosco. Então, de antemão, já convido, vocês podem estar participando, deixando o seu recado, deixando a sua pergunta, a sua observação, enfim, para a palestrante também dessa noite, para a gente ir conduzindo. Então, eu vou passar para Márcia, para a assistente social já Márcia, uma primeira questão, que seria o nosso pontapé inicial, né, e depois outras
com certeza, ainda virão sobre o tema, então, da proteção social em contexto, né, de pandemia. Então, Márcia, primeiramente, te colocar na tua percepção, né, na tua análise, como fica o SUS, né, o SUAS, desculpa, diante desse ataque das políticas, esse ataque às políticas sociais, por meio de corte, né, de recursos, o ataque também ao controle social, a possibilidade da população poder participar. A gente poderia dizer também, num contexto assim, de uma frágil intervenção do Estado, né, e nesse momento de pandemia. Então, como é que tu vê o SUAS diante dessas questões? Bem, como você bem disse, né, são muitas questões que devem ser hoje discutidas, avaliadas, até para que nós tenhamos a capacidade, né, e a coragem de dar as respostas que a população precisa e tem o direito de ter, não é? Então, toda pandemia em qualquer país do mundo, não é? Uma pandemia, uma calamidade, uma epidemia, ela gera de fato situações de bastante insegurança, né? Isso é comum, né? E nós temos, de fato, no Brasil isso como uma experiência primeira, uma pandemia, né, desse monte, né, de fato para nós uma experiência nova, onde todos nós estamos aprendendo, né, estamos tentando entender os fatos. E é claro que se nesse momento, quanto mais forte o Estado fosse, quanto mais organizado, estruturado, quanto mais responsável, melhor, obviamente, responderia aos desafios dessa pandemia. O Brasil é um país continental, o Brasil é um país que tem 5.571 municípios e o Distrito Federal, né? Um país que tem territórios muito distintos, não é? Se a gente pensar no território amazônico, no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, enfim. E, por isso, essas especificidades, né, essas particularidades, elas, obviamente, têm que ser consideradas. E, em toda situação de calamidade, de pandemia, obviamente que se põe na balança as condições estruturais do país, de infraestrutura, as condições de funcionamento, de uma boa gestão pública, né, as condições políticas de responsabilidade, de interesse, né, de preocupação em assegurar a vida, em assegurar as melhores qualidades de vida para a população, já que sob o vírus, a gente não tem, sob o coronavírus, a gente não tem governabilidade nenhuma, não é? E claro que aflora aí a questão da relação entre a economia e entre a proteção social, não é? E nós temos no Brasil hoje uma situação bastante frágil. Por quê? Porque eu tive a honra de integrar o governo do presidente Lula por 5 anos. Em 2004, eu fui secretária nacional de assistência social. Em 2003, a Conferência Nacional havia deliberado sobre a implantação do Sistema Único de Assistência Social. E aí começamos esse trabalho com todo o Brasil, uma relação muito boa com os governos estaduais, municipais, não é? Com as prefeituras, com os trabalhadores, com os usuários, com os fóruns, não é? Respeitando o Conselho Nacional de Assistência Social. E aí fomos construindo o Sistema Único de Assistência Social, a exemplo do que foi a construção do SUS, do Sistema Único de Saúde. Também o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, dialogando com os outros sistemas, né, da cultura, do meio ambiente, enfim, do trabalho, da previdência social, não é, da seguridade social brasileira. Isso foi muito importante, porque nós alteramos drasticamente os resultados do Brasil, não é? Neste período de 2003 à metade de 2016. E depois, né, e nós sabíamos o quanto era urgente e necessário que o Brasil, né, alçasse a um nível de desenvolvimento social, sustentável, né, integral, permanente, porque nós temos uma história trágica no país, né? Do ponto de vista mesmo do abandono da população e de uma grande parte da população brasileira, inclusive, né, daqueles que foram os precursores dessa nação, né?
as comunidades indígenas, quilombolas, não é? Quer dizer, os negros nesse país sofrendo até hoje, não é, um processo terrível de preconceitos. E aí a pobreza, não é? A pobreza, a desigualdade, enfrentar isso exigia, de fato, não é, um processo de muita organização, de muita vontade política, decisão, orçamento, articulação, não é? E a gente foi fazendo esse trabalho num grande grupo do Brasil, não é? Envolvendo as pessoas, os estados, os municípios, as universidades. E, infelizmente, não é, em 2016, quando nós tivemos o golpe, né, o impeachment, que a gente sabe bem as razões, nós observamos imediatamente já o início, não é, de um desmonte das políticas públicas, de modo geral. Né? Se a gente pensar na proteção social enquanto um sistema ampliado, não é, onde está aí, não é, a saúde, a previdência, a assistência social, todas as políticas transversais da criança e adolescente, de gênero, de igualdade racial, da juventude, todas as políticas, não é, que estão imbricadas nesse processo, a própria educação, né, a trabalho, de assegurar acesso às necessidades fundamentais enquanto direito. Então, a partir daí, nós começamos a sentir, e eu sempre começo pela própria PEC da morte, não é? A PEC que congela 20 anos, por 20 anos, os gastos nas políticas públicas. Então, um governo que defende isso é um governo que já está relegando essa população mais pobre do país, principalmente, não é, à morte. Não é? E aí, quando vem uma pandemia, claro que isso aflora. Né? E aí nós começamos a ter cortes no orçamento, nós começamos a ter um desfinanciamento do Ministério, que passou a chamar Ministério da Cidadania, né? Começamos a ter uma ruptura na própria relação do ministro e da Secretaria Nacional de Assistência Social, que perdeu o poder, né? Depois eu vou falar um pouco mais disso, e uma ruptura com as instâncias de pactuação, com os secretários de Estado, com os secretários municipais, com o próprio Conselho Nacional de Assistência Social. Né? Nós sabemos que o governo não quis realizar a Conferência Nacional ano passado, mas a Frente Nacional, junto com os fóruns de trabalhadores, de usuários, né, e gestores, fizemos a conferência, estimulamos que os municípios fizessem, essa região, inclusive, fez, né, o Paraná, enfim. Então, com isso, claro, né, quando você deixa de investir, deixa de dialogar, deixa de ouvir a população, né, deixa de assegurar a ampliação dos serviços para a proteção desse conjunto amplo de população, nós não estamos falando de meia dúzia, de 100 mil, de 1 milhão. Nós estamos falando de 80 milhões de pessoas que estão no cadastro único. São 29 milhões de famílias. Isso não é pouca coisa, não é? E se a gente somar agora, nessa pandemia, os desempregados, os autônomos sem renda, nós chegamos tranquilamente a 100 milhões de pessoas. Quer dizer, essa é uma grande responsabilidade. Então, não é? Nesse momento em que o SUS precisaria ter, além da sua própria estrutura ampliada, do ponto de vista da rede de saúde, né, de todo o suporte dos equipamentos, dos leitos, das UTIs, né, dos respiradores, de apoio e valorização dos trabalhadores, nós, obviamente, deveríamos ter, ao mesmo tempo, essa estruturação de todo o sistema de proteção social brasileiro. E, fundamentalmente, não é, o SUAS, que tem uma rede. Nós instituímos uma rede, nós regulamos uma rede. Os CRAS, os CREAS, os centros de população de rua, os acolhimentos, né, com atenção em todo o território nacional. E o que está acontecendo, infelizmente, é um desmonte, né? É uma desatenção absoluta. Nós falávamos isso hoje numa reunião com os 9 estados do Nordeste. E, por isso, né, é lamentável que isso esteja acontecendo. E, claro, né, numa pandemia, enquanto a única vacina, né, da pandemia, o único remédio da pandemia é ficar em casa, é se isolar, é se cuidar, é se proteger. Só que, para isso, a gente precisa se alimentar, a gente precisa manter os hábitos de higiene, a gente precisa se sentir seguro, inclusive emocionalmente. E aí é hora do sistema de proteção entrar, né, e, sem questionar quanto custa, tem que fazer.
porque a pandemia ela é uma excepcionalidade. E, nesse momento, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, né, tem obrigação de melhorar, de avançar, de mudar as leis, o Ministério Público, o sistema de justiça, para assegurar que a população tenha, né, essa condição de se cuidar para evitar mais casos, para evitar contaminação e para, de fato, mudar a rotina da vida. Uma pandemia muda a rotina da vida. E os prefeitos, claro, governadores e presidentes da República. O que, infelizmente, né, nós não estamos contando com o apoio e a responsabilidade que o chefe da nação precisaria ter neste momento. Muito bem, Márcia. Dando continuidade, só para reforçar a importância da participação, de muitos estão participando. A Bruna, assistente social do município de Ourinhos. Nós temos a Milena, ex-aluna do Serviço Social. Nós temos também estudantes de outras instituições, como a Camila, da Unicid, de São Paulo. Então, também estão nos prestigiando. Continuando, então, Márcia, quando a gente pensa e propõe assim, esse tema, proteção social, é bem importante, na verdade, a gente, eu acho que lembrar, porque isso, às vezes a gente perde, né, um pouco a memória, mas às vezes a gente acentua muito o que a gente tem denominado assim de desproteção social, a pandemia, né, mas que as reformas, né, ou, por exemplo, mini reforma fiscal, reforma da Previdência, reforma trabalhista, já iniciaram, né, muito antes da pandemia, e a pandemia intensificou, né, a chamada desproteção social. Então, eu queria te ouvir também um pouquinho, Márcia, sobre a realidade, assim, um pouco do Paraná em relação à proteção social, mas em relação também aos profissionais do SUAS, em relação aos profissionais que estão na linha de frente, e na tua avaliação, qual seria a melhor, né, alternativa ou estratégia a ser adotada pelos governos? Deixa eu ouvir um pouquinho mais. Bem, é um prazer poder falar do Paraná, né? Já que eu sou de Londrina, né? Nasci e vivo aqui em Londrina, nos meus 62 anos, e fui estudante de serviço social aqui na UEL, depois, então, professora nesses 30 anos, agora aposentada já desde 2011, e fui conselheira municipal aqui em Londrina, da criança e adolescente, da assistência, e também fui conselheira estadual de assistência social por 2 gestões. E desde a Constituição, quando a gente também fazia muitos projetos de extensão, nós rodamos muito esse Paraná, né? O Norte Velho, e as associações, nós conversávamos muito com as associações de prefeitos, não é? E em cada região do estado. Então, nós pudemos acompanhar, já desde um pouco antes da Constituição de 88, o processo de desenvolvimento do Paraná, dos investimentos e da própria visão, né, em relação às políticas públicas. E o que a gente pode dizer? Que, de um lado, o Paraná é um estado rico, é um estado que tem muitos recursos, né? É um estado que tem uma produção agrícola importantíssima, né? É um estado onde tem regiões industrializadas, né? Mas, ao mesmo tempo, né, contraditoriamente, eu me lembro que a gente acompanhava muito isso em cada censo do IBGE, né, quando eu ainda estava no Ministério, a gente acompanhava, né, que o Paraná ele diminuía a pobreza, mas não diminuía a desigualdade. Ele tinha um número importante de carteiras assinadas de emprego, mas ele tinha também, né, uma alta taxa
de desempregos ou de empregos precários, né? Que ele tinha uma alta taxa de analfabetismo. Enfim, então o Paraná, como qualquer estado, né, e no capitalismo, ele traz essas contradições, né? E claro que numa situação dessa, quando você tem governos que se preocupam e que investem e que têm essa visão, né? E eu conversava muitas vezes com deputados, né, que a gente conhece, com pessoas que foram candidatas, inclusive, a governo do Estado, para dizer isso, né, que o Paraná tinha que fazer um investimento no desenvolvimento regional, né, em cada região, com as suas especificidades. Nós temos o Vale do Ribeira, nós temos aqui a região norte, nós temos o litoral, nós temos a fronteira do Brasil, né, as cidades de fronteira, enfim. E aí o que acontece? Infelizmente, na área da assistência social, fundamentalmente, nós lutamos muito para que, desde 93, quando a LOAS foi promulgada, para que o Paraná assumisse essa responsabilidade e começasse a implantar, não é, a gestão pública da assistência social enquanto política de Estado, não é? Rompendo com tudo aquilo que tinha sido a trajetória do primeiro-damismo, das ações assistencialistas, de benemerência, de caridade, né? E aí nós tivemos, inclusive, pela participação das universidades, o Paraná foi exemplo naquele período, nos 10 primeiros anos, quando nós juntamos, através de projetos de extensão e de pesquisa, e se tiver professores das outras universidades, sabe do que eu estou falando, né? A própria UEL, a Universidade de Ponta Grossa, a PUC do Paraná, a que fechou, que era a Espírita, não é? A UniOeste. Quer dizer, nós tínhamos um grupo, né, de militantes, de professores, de pesquisadores. Nós escrevemos a política, nós regulamos, nós discutimos, nós debatemos. No entanto, nós tivemos muito poucos governadores nesse estado que compreendesse, não é, a importância, a relevância e assumisse, de fato, essa responsabilidade de implantar no Paraná uma política estadual, né, ter um plano estadual e cumprir com as obrigações. Eu me lembro quantas vezes, né, nós brigávamos muito no Conselho Estadual, porque o orçamento do fundo estadual era uma vergonha, né? Era impossível. E, claro, quando a gente conversava com os prefeitos, havia sempre uma reclamação. Então, o que está acontecendo hoje, que aconteceu no governo passado, né? Infelizmente, nós estamos vendo, de novo, uma omissão, né? Primeiro, que nós não temos um órgão gestor, conforme a lei estabelece. Nós não temos uma Secretaria Estadual de Assistência Social. Nós temos uma Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, não é? E nem no nome nós temos assistência social. E assistência como política pública de Estado, isso é constitucional, né? Ela integra a Seguridade Social brasileira. E o SUAS, obviamente, completamente regulado em nível nacional. Nós, geralmente, né, infelizmente, os governadores também indicam pessoas que não entendem da área. E essa é uma área muito complexa, porque nós lidamos, né, nós trabalhamos, nós recebemos, acolhemos e trabalhamos com uma realidade muito dura, muito complexa. É a própria consequência, não é, do capitalismo e de todas as desigualdades. Não é? Isto bate, obviamente, na demanda dos serviços que a assistência social oferece, no CRAS, no CREAS, no Centro de População de Rua, não é? Por isso, a gente estruturou a política assim, no âmbito da proteção básica e no âmbito da proteção especial. O Paraná, com os 11 milhões e meio de habitantes, tem quase 1.300.000 famílias no cadastro único. Isso significa 4 milhões de pessoas, pelo menos. Eu estou multiplicando por 3, né? Se for 3,2, dá um pouco mais. Mais de 4 milhões. Neste momento, com os desempregados, tranquilamente chega a 5 milhões de pessoas. Isso é quase 5, 6 milhões. Isso é quase metade da população do Paraná, que demanda de proteção social. E aí nós temos uma secretaria cujo secretário nunca se interessou pelo Sistema Único de Assistência Social, não sabe o que é, né? Não consegue falar, verbalizar o que é o Sistema Único de Assistência Social, uma área de assistência social que também
né, tem um cargo de confiança que não é da área, e aí a equipe técnica fica, obviamente, muito frustrada, seja a equipe que está lá em Curitiba ou nos escritórios regionais. Eu conheci muitas equipes dos escritórios regionais. E o que a gente vê é isso. Às vezes a indicação das chefias, que também não são pessoas que não entendem da área, podem até ter boa vontade, mas não entendem. E quando você não entende da área, né, ou você vai estudar, mas no mínimo você tem que ter a capacidade gerencial para comandar uma equipe, para liderar, para saber o que é o orçamento público, para saber, né, qual é a função de uma equipe técnica que abarca 20, 30 municípios. E aí, né, o que a gente vê, eu tenho muitas ex-alunas trabalhando nos escritórios regionais, né, e é lamentável, porque são pessoas que são preparadas, pessoas que têm qualidade, mas que ficam sem saber o que fazer, sem saber como agir, porque não tem, né, um comando, não tem uma liderança, não tem um orçamento, não tem. Né, nós estamos vendo agora qual é a cara da política do Estado do Paraná neste momento do Covid, da pandemia. Ninguém sabe dizer. Eu andei perguntando para muita gente. O que eu tenho visto e aprendido é com os gestores municipais. Ontem eu falei, vou falar hoje de novo. Foz do Iguaçu tem como gestor, pela primeira vez, um gestor em Foz do Iguaçu que sabe o que está fazendo. Né? O Elias, nosso companheiro, que muita gente conhece, que participa da CIB, da Comissão Bipartite, né? Que é assistente social, que sempre militou no CRES também, né? Sempre foi um militante aguerrido em nível nacional, e está lá. E aí você me pergunta, o que precisa fazer nesse momento? Primeiro, o governante tem que ter compromisso e responsabilidade pública. Ele tem que se preocupar e entender que isso é direito da população. Então, qualquer coisa que vai ser feita no Paraná, no mínimo, tem que ser para essas 4 milhões de pessoas, para quem está no CAD único. Esse é o ponto de partida. Como agora nós temos um grupo que, apesar de não estar no cadastro único, precisa e demanda, porque perdeu o emprego, isso é temporário, a gente espera que seja, né? Então, precisa mudar a lei, precisa fazer orçamento complementar, precisa ter liderança nas equipes, e o Elias está fazendo lá em Foz do Iguaçu um belo trabalho. Ele tem autonomia, ele dá autoridade técnica, inclusive, para suas equipes, não é? Então, pôde ampliar o recurso do benefício eventual, né? Pôde fazer, inclusive, um trabalho importantíssimo na Tríplice Fronteira. Eu sei que tem outros municípios, né, aqui no estado que estão tentando fazer esse trabalho que é importante na gestão, na decisão política e no compromisso. No compromisso, nós estamos brigando contra a morte. E para isso precisa política pública, não é? Então, a gente ainda espera. O município de Curitiba, por exemplo, é lamentável. Curitiba fechou 8 CRAs, o conselho votou, não é? E houve uma pressão, inclusive para a sociedade civil, enfim, né, para ser conivente com essa situação de fechamento dos CRAs. O Ministério Público entrou, enfim, a gente vive na luta. Né? Quem atua no SUAS atua contra o sistema que concentra a renda, contra o sistema que acha natural e banaliza a pobreza, a miséria e a desigualdade. E aí o Paraná, infelizmente, né, a gente está sempre sonhando que um dia a gente tenha no governo do Estado uma Secretaria Estadual de Assistência Social, né, com pessoas que sejam competentes e comprometidas para coordenar a política no Estado. O Estado do Paraná precisava ter um plano de contingência, não é? E os municípios precisam ter. O Elias tem um plano de contingência, Londrina tem um plano de contingência. Todos os municípios precisam ter, porque é o plano que vai dizer assim, qual é a população afetada para essa pandemia? Quem está mais fragilizado? Não é? Quem está mais inseguro? Quem não tem acesso ao alimento, à higiene, a medicamentos? Como é que nós vamos articular as políticas? Quem é que sofre violência? Né? Quem é que sofre todo tipo de preconceito? Onde os idosos estão? Né? Então, é um debate aí muito longo, né? Mas que eu me empolgo, né? Porque eu me lembro com quantas colegas aí profissionais a gente brigava muito já
né? Lá na gestão do Jaime Lerner, a gente brigava, e a gente brigou na gestão do Richa, brigou em praticamente todas as gestões, e agora, infelizmente, do governo do Ratinho, que a gente sempre espera que seja melhor, né? Eu me coloquei à disposição, o pessoal de Curitiba, a Jucimere, a Denise Colim, que foi secretária do Ministério Público. Nós temos um time, né, nesse estado, e a gente pode contribuir. Mas, obviamente, tem que ter decisão política para fazer isso. Ok. Dando continuidade, então, Márcia, nós temos muitos participantes, né? A Poliana, Yasmin, Gisele, né? A Célia, então, te parabeniza pela luta. A Lenir, te parabeniza pelo debate, né? Diz que sempre um grande aprendizado ouvir a amiga e companheira, a ministra Márcia Lopes. O professor também Eduardo está aqui conosco. Que bom. E tem uma intervenção aqui bem importante da professora Claudiana, né? Ela coloca uma questão aqui para discussão sobre o auxílio emergencial. Na sua opinião, como deveria ter sido materializado para que não gerasse o caos que estão vivendo várias famílias? Ela até complementa aqui, Márcia, que são 14 milhões de famílias no cadastro único e mais 42 milhões de pessoas, muitas das quais não conseguiram acessar o auxílio. E ainda que são 190 milhões de militares que receberam indevidamente. Então, acho que a gente pode organizar a continuidade em 2 blocos. Então, esse primeiro sobre o benefício eventual, e aí, na sequência, tem também uma intervenção da professora Vanessa, que daí a gente deixa para o outro bloco, então. Pode ser? Pode ser, sim. Vou tentar ser mais rápida, né? Porque eu falo demais. Mas é o seguinte, então. Bom, okay. Se esperava, obviamente, que o governo tomasse medidas. Antes da pandemia, nós já não tínhamos coordenação da política nacional. Isso se quebrou. E não só se quebrou em termos de estrutura do governo federal, mas a relação com os estados e municípios, né? Nós temos um pacto federativo. E, independente de questão partidária, de oposição à situação, o Estado, né, ele tem que ser responsável e, obviamente, articular, trabalhar em conjunto com todos os estados e todos os municípios brasileiros. Então, isso se quebrou. Quer dizer, o governo federal, o Ministério da Cidadania, ele imediatamente se afastou. E com a eleição do Bolsonaro, mais ainda. O Bolsonaro, inclusive, disse claramente que, no caso do Nordeste, por exemplo, não era para mandar nada, que o Nordeste não vai ter nada, né? Nós estamos lá ajudando a construir, inclusive, o pacto social pelo Nordeste, né? Porque o Nordeste concentra 60 milhões de pessoas em 9 estados, né? E tem lá 12 milhões só de famílias no cadastro único. Então, obviamente, olhando o conjunto dos estados brasileiros, era preciso que o governo imediatamente fizesse, né, repassasse para os estados todas as pendências, né, todos os recursos atrasados para todos os blocos, né, de serviços, benefícios eventuais, enfim. Isso não aconteceu. Então, não é obviamente que a sociedade civil, os movimentos sociais, os partidos políticos de oposição acabaram fazendo uma proposta para se criar, não é, uma estratégia emergencial de renda básica emergencial imediatamente, né, e para um conjunto grande da população brasileira que estava, no mínimo, os que estavam no cadastro único, mas eles foram colocando na lei. Quem mais? Não é? Quem é um empreendedor individual, seja uma prestadora de serviço, né? Seja a cabeleireira, a esteticista, a costureira, o sapateiro, que ficaram sem trabalho, né? Os ambulantes todos, os autônomos,
muitos que foram demitidos, embora, né, a lei, inclusive, protegesse. Então, a ideia era o pagamento de um salário mínimo. O governo propôs R$ 200, imagina, R$ 200. Salário mínimo de 1.045, a gente já sabe que não é suficiente para atender uma família, ainda mais na situação agora de calamidade. Eu vi ontem uma mulher, uma dona de casa, dizendo, né, o quanto subiu a energia e a água na casa dela, ela não tem como pagar. E eu liguei para uma assistente social aqui na prefeitura em Londrina e perguntei, falei, escuta, tem alguma política diferenciada da Sanepar para atender as famílias nesse momento da pandemia? Ela disse não, até agora não tem nenhuma medida. Ou seja, não é? Então, é na base da pressão. E aí o governo, a Câmara e o Senado votaram esse projeto, só que, ao invés do governo e da própria legislação estabelecer essa renda como benefício eventual, utilizando toda a rede socioassistencial para dar vazão, porque os CRAS, nós temos quase 9.000 CRAS no Brasil. Nós temos os CREAS, nós temos os Centros de População de Rua, nós temos uma rede não governamental imensa. Quer dizer, nós sabemos quem são as famílias, onde elas estão, onde elas moram. Então, é claro que com o CPF, fazendo o cruzamento, né, da relação de desempregados, não é? Que o Ministério, que não tem mais Ministério do Trabalho, não é? O Ministério da Economia tem, né, com o cadastro único, daria para rapidamente fazer essa transferência sem essa burocracia. A própria Caixa Econômica, se tivesse esse comando, não é? Ela tem condição de fazer isso. Então, o problema é esse. Não fazem, não é porque não sabem, é porque não querem fazer. Né? Tanto é que ontem eu estava fazendo almoço ouvindo dizer que não sabe quando que vem a segunda parcela. Um grande contingente ainda não recebeu nem a primeira parcela desses 3 meses, que não poderão ser 3 meses. Nós temos, e isso os deputados já estão brigando, nós queremos, né, que seja no mínimo 6 meses, 1 ano, né, essa transferência, porque isso é uma necessidade vital, é a vida das pessoas em jogo. Então, é um absurdo essa burocracia, não é? E esses dias também aqui em Londrina me falaram que tem 1.600 famílias do Bolsa Família que não receberam o benefício emergencial. Como? Elas estão no Cade Único, elas já estão no Bolsa Família. Então, é má vontade, né? Não é problema nem da tecnologia, nem é má vontade e irresponsabilidade. Né? Eu assisti antes de ontem, muita gente deve ter visto, um indígena na porta de uma agência da Caixa Econômica. Isso me doeu profundamente. E ele disse, olha, a gente viajou 6 horas de barco para vir aqui buscar os R$ 600 e agora a gente vai voltar e não deu certo. E falando assim, numa resignação que eu fiquei, meu Deus do céu, né? Não deu certo, então eu vou voltar e vou voltar sem o dinheiro para comprar comida. E a gente acha que isso é normal, que faz parte da vida? De jeito nenhum. Né? Então, essa é a consciência política que nós, assistentes sociais, temos que ter. Esse é o nosso projeto ético-político. Nós não podemos absolutamente nos aquietar, né, perante as coisas que a gente assiste, seja no município onde nós trabalhamos, seja no Estado, seja no nível federal. Então, eu lamento muito, né, porque tem jeito de ser diferente. A mesma coisa esse programa do Comida Boa do governo do Paraná. R$ 50, se eu não me engano, é para 1 milhão de famílias, né, que não chega nem à totalidade do cadastro único, quanto mais os desempregados, e que estão fazendo em Curitiba, né, houve uma denúncia, as igrejas evangélicas distribuindo o vale. Quer dizer, qual é o sentido disso? Não é? Nós temos uma rede pública, estatal, são elas que têm que fazer isso. Não é? Então, eu sei que no interior do Paraná também, né, tem essas situações. O programa não foi, não ouviu, não escutou, não recebeu as contribuições do próprio Conselho Estadual de Assistência Social. Eu conversei com os conselheiros. O Elias, que é da CIB, da Comissão Bipartite, também foi para uma reunião e questionou. Não é? Quer dizer, qual é a razão disso? Então, é uma situação muito delicada. Nós estamos
hoje ainda decidindo, a frente vai fazer uma nova nota, o CONGEMAS, o Colegiado de Gestores Municipais, de novo pedindo reunião com o Ministério, mas é como se não fosse com eles, né? E a própria secretária nacional de assistência social não tem poder, não tem autoridade, né? Uma coisa que, imagina na nossa época, né? Maria Luísa Risotti, que é daqui também, foi secretária, eu fui secretária, Denise Colim foi secretária, e nós tínhamos autoridade para fazer as coisas e para ouvir o Conselho Nacional, para ouvir as diretorias. O Fundo Nacional de Assistência Social, obviamente, estava vinculado à Secretaria Nacional. Hoje, o Fundo Nacional está no gabinete do ministro. Criaram uma diretoria de fundos, porque agora tem cultura, tem esporte, tudo lá no Ministério. Então, assim, é muita coisa para a gente se indignar, sabe? E eu acho fundamental que vocês, estudantes, profissionais, assistentes sociais, a gente tem que falar disso, é duro, né? A gente tem que falar desse drama que nós estamos vivendo, mas é preciso que a gente tenha, que a gente não tenha medo, que a gente tenha coragem de falar as coisas, de perguntar. Esses dias me perguntaram, mas título de eleitor pode ser feito dentro de uma, sei lá, de uma igreja, de uma escola? Eu falei, de jeito nenhum, como assim? Então, nós ainda vivemos, né? É um tempo da pandemia, mas é também um tempo de muito atraso, né? E de uma tentativa de retorno ao assistencialismo, ao primeiro-damismo, e a gente tem que lutar contra isso. Ok. Márcio, acho que mais uma vez reforçando, né, agradecendo muito a tua presença, porque justamente nesses momentos, e me parece que é muito oportuno que nós estamos vivendo de retrocessos, de perdas significativas de direitos, esses bate-papos, né, esses debates que nós servem para nos lembrar, né, ou pelo menos nos manter firmes, né, para resistir. Dando continuidade aqui, a Cristiane, né, deseja boa noite, a Thelma, a Jane, a Gabriela, então, dizendo que tem um prazer muito grande, né, de ter sido aluna da Universidade Estadual de Londrina. E como nós havíamos falado tão anteriormente, nós vimos dar continuidade agora à intervenção da professora Vanessa, que coloca uma questão aqui. Antes, tem muitas outras colocações. Eu vou tentar, depois da intervenção então, da professora Vanessa, tentar sintetizar numa questão para te trazer na sequência. A gente já esperava, pelo tema que foi proposto e pela tua presença, que a atividade ia movimentar a cidade, né, o estado, e até a gente está vendo aqui outros estados também. Então, que bom, né? Bom, a professora Vanessa, então, se tu poderia falar um pouco sobre as desproteções do governo Bolsonaro com a medida provisória 927, os cortes no programa Bolsa Família, as irregularidades dos repasses do Fundo Federal para os fundos municipais de assistência social. Ok. Isso. Por favor, Márcia. Bom, vamos lá. Primeiro dizer, eu na verdade, já uma parte dessa pergunta, né, eu já respondi quando eu disse que os cortes e os desmontes começaram lá no golpe em 2016, né? E que vieram, e com a eleição do Bolsonaro, isso não se alterou, né? Ao contrário, isso se aprofundou, né? Quero dizer, para dar um exemplo, e quando eu assumi o Ministério, a Secretaria Nacional de Assistência Social, o orçamento do Ministério era 8 bilhões para todo o Brasil. Então, era muito pouco, era quase nada. Nós tínhamos, basicamente, o BPC, né? E alguns programas de transferência de renda, e pouquíssimos tinham o programa de erradicação do trabalho infantil, na época o Sentinela, enfim, baixíssimo financiamento.
Quando eu saí, em 2010, quando eu fui ministra, eram 42 bilhões. Depois, quando a Tereza Campelo saiu como ministra da presidenta Dilma, eram 84 bilhões. Então, claro que há um crescimento ano a ano, porque se amplia as necessidades, as demandas, enfim. E este ano, para 2020, o orçamento deveria ser, no mínimo, deveria ser passar de 115, chegar quase a 120 bilhões. Eu até pedi para um amigo que trabalhou comigo lá no Ministério para ele fazer essa conta, né? Pensar aí na inflação, no crescimento vegetativo e dar essa conta. Bom, esse ano o orçamento chegou em torno de 53 bilhões, mas ele não é executado. Então, vocês imaginam o que aconteceu, o que está acontecendo com os municípios. Nós temos 3,5 milhões de famílias, nós tínhamos já, antes da pandemia, na fila esperando o pagamento do Bolsa Família. Nós tivemos um corte de mais de 1 milhão de famílias no Bolsa Família. No BPC é a mesma coisa. O que é que eles fazem? Eles não anunciam corte, eles começam a mudar os critérios. Então, as portarias... Eu fui fazer várias conferências de assistência social nos municípios, inclusive aqui do Paraná, municípios bem pequenos, e aí é importante, porque daí eu ouço o que os profissionais têm a dizer, né? E eles dizendo, olha, a gente podia fazer até 30, inclusão de até 30 famílias no cadastro único, agora são 10. Nós tínhamos um prazo de até 2 anos, agora para fazer um determinado procedimento, agora mudou para 1 ano. Então, o Estado, né, o governo federal, ele toma as medidas burocráticas para quê? Para tirar o acesso ao direito da população. Essa é a questão, não é? Então, não ampliou um CRAS. Se alguém me mostrar, né, que o governo federal, a partir de 2016, implantou um CRAS, eu gostaria de saber onde é. Um CREAS, né? Ampliação, de fato, de serviços que são tão necessários. Porque eu digo sempre, na nossa época, a gente só começou, né? A gente alcançou indicadores importantes, né? De mortalidade infantil, de desnutrição, de acesso à escola, né? De diminuição de muitos indicadores, inclusive da própria violência intrafamiliar. Agora, implantamos serviços, né? Mas isso a gente só começou. Os trabalhadores do SUAS, né? Obviamente que o nosso maior patrimônio no sistema são os trabalhadores, nós estamos vendo agora. Né? Se não forem os trabalhadores do SUS, do SUAS, os trabalhadores que estão ali na retaguarda, né? O que vai acontecer com a população? Né? Os equipamentos são muito importantes, tudo é muito importante, a tecnologia, mas se não tiver o trabalhador, nada acontece. E a gente, muitas vezes, né, não tem nenhum tipo de incentivo para ter concurso público, para criar carreira. Isso quem tem que fazer, claro que é o governo federal, ele tem que ter comando. Então, hoje nós não temos, eu tenho dito sempre isso, nós não temos governo federal, nós não temos presidente, nós não temos ministério, nós não temos nenhum tipo de coordenação. Isso é lamentável, né? E, obviamente, que a gente tem que continuar, né, fazendo essa denúncia. Não sei se vocês viram, mas o Ministério chegou a fazer, a presidência chegou a fazer um card dizendo assim, os R$600 não são nem das prefeituras e nem dos governos estaduais, é do governo federal. Onde já se viu isso? Né? Não é possível a gente concordar com um tipo de postura dessa. Então, os cortes estão sendo absurdos, todas as reformas, a extinção dos ministérios, extinção do Ministério da Previdência, do ministério mais antigo do país, extinção do Ministério do Trabalho, extinção a área de direitos humanos, desigualdade racial, política de gênero, nós sabemos bem na mão de quem está, não é? Extinção do CONSEA, completa deturpação das funções do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, enfim. Outro dia, eu lembro sempre, né? Minha mãe tem 92 anos e ela acompanha muito a política, ela reza, né? E acompanha a política. E ela disse, o que tem de bom? O que esse governo fez de bom já? Né? Eu sinto muito em dizer que a gente não consegue identificar.
Então, não é fácil, é uma luta muito árdua, né? Mas por isso mesmo é bom ter vocês aqui, né? Quero cumprimentar, inclusive, aproveitar para dar um abraço, um beijo aí em todo mundo que falou, né? A Lenira, a Thelma, a Cristiane, a Gabriela, toda essa turma que é da luta. E é isso que a gente precisa, não é? E nesse momento, inclusive, nessa semana do serviço social, a gente precisa refletir sobre isso. Né? Nós estamos falando de uma universidade, né? A universidade que também está sendo atacada, fortemente atacada. A ciência está sendo atacada, né? As universidades, e isso é lamentável. Como é que a gente quer o desenvolvimento econômico e social de um país sem ciência, sem conhecimento, não é? Sem qualidade, inclusive, na formação? É isso que a gente precisa, não é? E eu penso que essa semana nós teremos a posse do conjunto Cefescres, né, do Conselho Federal de Serviço Social, dos CRES, dos Conselhos Regionais de Serviço Social. Nós temos as seccionais aqui no Paraná, Cascavel, Londrina, 23 no CRES, né, e nós estamos falando da nossa categoria. E a nossa categoria, como tantas outras, também sofre, né? Os atrasos, também sofre a desqualificação, a desvalorização que os governos estão nos impondo. Mas, ao invés da gente recuar, nós temos que ganhar consciência, nos organizarmos e fortalecer a nossa luta. Então, é isso, Vanessa, a gente não pode... É gravíssimo o que está acontecendo, não é? Hoje mesmo, a gente teve outra reunião para falar dos cortes, para falar, né, do não repasse, e o Ministério ele faz assim, ele publica a própria 937, a 369, ele vai publicando portaria e decreto, só que ele não cumpre nada, né? Ele não cumpre. Então, ao não cumprir, obviamente, as coisas não acontecem, não se transformam na ponta junto à população. Por isso, nesse momento, é tão importante cada município se organizar, né? Se tiver um profissional que no município consegue pensar, planejar, formular, esse profissional ele tem que se juntar com quem mais topa fazer isso, né? E aí fazer um plano, cobrar. Se no nível local não é possível, porque a gente sabe que os municípios pequenos, às vezes, é muito difícil ter uma estrutura, né? Ou até uma relação política, a gente tem que procurar, né? Procurar Ministério Público, procurar os fóruns, procurar as universidades, procurar... Né? Tem muitos núcleos, tem muitos grupos, muitas entidades que vão acatar, que vão acolher, né, essas nossas reclamações, as nossas críticas, as nossas dores, né, para a gente reconstruindo as coisas. Não sei se eu respondi, Vanessa. Eu posso continuar? Oi. Qualquer coisa também, qualquer coisa, a professora Maria também vai analisando, acompanhando, né, aí por pensar. Sim? Oi, Douglas. Ok, acho que agora voltou. Registrando aí a participação da Cidinha, da Gabriela, a professora Melissa, da Ana Sabrina, prestigia também. Tem uma intervenção aqui do professor Eduardo, né, nosso colega, e eu vou tentar sintetizar, e tem muitas outras participações, mas nós tínhamos combinado, né, assim, mais ou menos uma marcha de compromisso também, então a gente vai tentando encaminhar. Somar essa pergunta
esse... Oi, Douglas. Eu não estou ouvindo. Deixa eu ver se eu entro aqui. Oi. Será que eu saio e volto? Hein? Tá ouvindo? Não estou te ouvindo. Oi, Douglas. Eu não estou te ouvindo. Olá. Me ouve, Márcia? Oi. Pois não, agora estou. Não estou ouvindo. Espera aí. Agora me ouve? Melhorou. Oi, oi. Me ouve? Oi. Não? Oi. Tu me ouve? Agora sim. Tá Sim. vindo? Eu vou sair e volto. Um minuto. Ah, sim. Tá vindo bem? Nós pedimos desculpas a todos. Acho que tivemos um probleminha na rede, mas nós estamos tentando nos logar novamente. Eu acho que a professora Márcia já está voltando. Já. Agora melhor, Márcia? Melhor, agora está ótimo. Tá bem. Ótimo, Vamos lá. ótimo. Você estava Então, dizendo da pergunta do Eduardo. tá ótimo. Pedimos desculpa, então, a todos a falha, né, de conexão, mas também faz parte. Isso, nós estávamos comentando, então, te colocar, o Eduardo sinalizava sobre o processo então, de gestão democrática. Ai, que pena.
Oi, Douglas. Oi, alô. Oi. Márcia. Oi. Que pena. Você não me ouve? Márcia, me ouve bem? Eu te ouço. Agora sim. Oi, Márcia, agora me ouve bem? Sim. Te ouço Tá sim, te bom. ouço. Então vamos lá. Tá, tá, então perfeito. Nós vamos continuando. Sabe o que eu acho que foi quando nós falamos em finalizar? Eu acho que não é para terminar mesmo. Tem mais assunto, né? Para a Sim, gente continuar. é verdade. A gente falava, então, Ah, Márcia, então, debate sobre gestão democrática e participação, e aí a gente ouviu também então, o papel da militância política e os movimentos sociais neste momento de definhamento e de perda dos direitos, né? Qual o papel, então, dos movimentos sociais e da militância nesse contexto? bem, vocês estão me ouvindo? Sim? Posso falar? Estão me ouvindo? Oi, Douglas. Estão me ouvindo? Sim? Posso falar? Oi, Márcia? posso responder? Bom, então, Eu te ouço. Pode, por tá. favor. Então, na verdade, eu acho que em todos os momentos do Márcia, Brasil, né, pode. do próprio regime militar, do processo. Oi, pode falar, estou te ouvindo. Tá bem. Então, eu estou dizendo que, na verdade, desde o regime militar, do período de exceção, né, de todo o processo que nós vivenciamos, não é? De tentar silenciar Pode, por as favor, estou te ouvindo. pessoas, de silenciar as Te ouvindo. pessoas, né? Nós temos aí muita. Os movimentos sociais sempre tiveram um papel fundamental na sociedade brasileira, no desenvolvimento e na conquista, inclusive, da democracia. Não foi à toa que nós chegamos à Constituição de 88. Foi, né, graças a muita luta, graças ao processo vivido pelas pessoas, não é? Das prisões, das torturas, não é? Do exílio, das mortes, não é? De religiosos, de políticos, que nós tivemos essa conquista da Constituição de 88. E, pela primeira vez, colocando a participação da sociedade como um princípio constitucional. Né? E quando, de fato, as mulheres, os estudantes, os trabalhadores foram às ruas defender os direitos. Né? Eu sou da geração que lá, já na década de 70, né, acompanhei de perto esse processo. E ainda vivenciamos na própria universidade os resquícios da ditadura militar. Não é? Então, a dificuldade que nós tínhamos de participar. Mas, obviamente, o movimento Sem Terra, né? O MST, que ainda hoje é um grande movimento de resistência, né? Todos os movimentos em defesa do acesso à terra, em defesa do acesso à moradia, em defesa dos povos indígenas, das comunidades tradicionais todas, né? Obviamente, o movimento de mulheres, né? Quando as mulheres começaram a ter os seus espaços, isso tem sido decisivo, né? As lutas identitárias fundamentais, movimento LGBT+, movimento, né? O movimento da consciência negra, todos os movimentos de luta, né? Seja lá do norte do país, em todos os lugares, de acordo com cada território, né? A nascer esses movimentos foi decisivo para a nossa resistência. E a possibilidade da presença
né, dessa militância nos conselhos de políticas públicas, no Conselho de Saúde, de Assistência Social, de Segurança Alimentar, de Educação, da criança e adolescente, do idoso, todos os conselhos. E isso, claro, que incomodou muito os governos autoritários, os governos conservadores, né? Os governos, obviamente, que têm uma clara posição, né, liberal, neoliberal e de defesa, né, da elite que sempre dominou o país, e defesa do mercado. E, em nome desse mercado, condenar a população à morte. Então, neste momento, eu não vejo outra saída que não a participação, a resistência, não é? E a organização para esse debate político no país. Não é? O que é que nós queremos como futuro? Não há dúvida que, depois dessa pandemia, o mundo será outro. Não é o Brasil e nem a América Latina, é o mundo. Então, o que é que nós queremos desse planeta? Né? O Leonardo Boff tem falado muito desse tema que ele tanto gosta, né? Que é a questão do meio ambiente, o próprio Papa Francisco falando disso, não é? Da nossa responsabilidade na preservação do mundo e na preservação das pessoas, da vida das pessoas. E, para isso, na preservação da água, na preservação, né, de tudo aquilo, das florestas, das matas, de tudo aquilo que nos mantém vivos. Então, eu penso que esse é o momento em que o Brasil, e por isso nós temos que nos fortalecer, nós temos que enfrentar a pandemia, nós temos que criar metodologias, o próprio SUAS, a Frente Nacional em Defesa do SUAS, tem publicado vários informes e notas de orientação aos trabalhadores, porque essa é uma situação nova. E os trabalhadores precisam de apoio, de orientação, precisam ser valorizados e precisam ter a consciência da participação deles, né, neste momento agora. E os movimentos sociais cumprem, né, esse papel de denunciar e de exigir a continuidade de todas as formas de controle social, dos conselhos, das conferências, das comissões, né? E se o governo não quer fazer, nós vamos fazer, a sociedade vai fazer, e a sociedade está fazendo, né, e está construindo. Então, nesse aspecto, inclusive do ponto de vista da solidariedade, né? Nós não podemos, o governo não pode se desresponsabilizar, mas a sociedade, né, e os movimentos estão mostrando que eles têm, né, solidariedade e que, nesse momento, vale a preservação e o cuidado da vida. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Ouvem melhor. Você Agora ouviu? eu tô... Deu para ouvir? Agora estamos te ouvindo melhor. Acredito que todos estão te ouvindo. Tu nos ouve bem? Sim, agora sim. Ouvi, Agora eu ouvi. Tu nos ouve bem, Márcia? Tá. Ouço. Sim? É Tá bom. que a voz Bom, o vai e tema ele é volta, muito vai e volta. instigante, como eu dizia, tem outras pessoas aqui que nem gostariam de contemplar, mas em função do tempo que nós até já passamos, né, um pouco, ainda tem a participação da Silvia. Agora me ouve melhor? Sim. Agora sim? Márcia? Oi? É que a sua voz, ela vai, Agora ouve ela melhor? vem e volta, vem e vai embora. Ela está picando. Márcia? Oi? Ó, Agora tá melhor? Então, a participação da Silvia, como eu dizia, da Jenny, da Caroline. certo. Ah, tá. Tá. Deixa eu ver aqui.
Agora melhor? Agora melhor? Tá, então, e por conta também desse probleminha que nós tivemos com a conexão aqui, internet, então, agradecer muito a todos que participaram e pedir já de antemão, porque muitos não puderam ser contemplados, né, por conta também. Mas agradecer, então, muito, Márcia, por ter aceitado o convite, né, por estar participando conosco. Agradecer a todos que puderam contribuir, dando suas mensagens, né, questões, enfim. E isso, então, Márcia, assim, para ti um recado final, algumas considerações para a gente ir finalizando, então. Ok, Douglas. Bom, foi um grande prazer, né, estar aqui nessa noite com vocês, com um grupo que eu tenho muito afeto, muito respeito. Né? Eu desejo que o curso de serviço social aí da UEM, né, com campus em Ivaiporã, que ele se desenvolva cada vez mais. Né? O curso presencial é muito importante na formação dos assistentes sociais, das assistentes sociais, e eu, de fato, me congratulo, parabenizo toda a nossa categoria, que neste dia 15 de maio, né, sem dúvida, eu tenho dito que será um dia diferente de todos, é um dia em que nós temos que reafirmar o nosso compromisso, e o próprio Cefes, né, coloca o tema trabalhadores em vários espaços, sempre com a população. Esse é o nosso compromisso, né, de estar perto da população, de defender os direitos da população, e eu espero mesmo que nesta semana, neste mês, a gente possa fazer realizar várias reflexões, fazer muitas trocas, né? Um aprendendo com o outro. Né? É importante que os estudantes e os profissionais leiam as publicações que estão saindo, tem muita coisa boa, não é? Não só da Frente Nacional, muitos autores, pensadores, escrevendo sobre como nós, assistentes sociais, temos que trabalhar nos serviços, não é? Defender a permanência dos serviços, mesmo que com uma outra dinâmica, com uma outra rotina. Então, eu quero dizer que a formação é fundamental, a direção social do curso de serviço social, o nosso projeto ético-político, né? Ele precisa ser assimilado, traduzido, né? Implementado, para que a gente, junto com outras categorias, de fato, possamos construir um país democrático, o país com equidade, o país que nós tanto sonhamos e temos a capacidade de ter. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, me colocar à disposição para, depois da pandemia, eu voltar a Ivaiporã, rever, inclusive, amigos, né? Vocês, professores, né? A Selma, o Ciro, a Vitória, ou tantos amigos que eu conheço aí, tá bom? Um grande abraço, parabéns. Um abraço especial, né, às minhas amigas e amigos que estão assistindo, aos estudantes e a vocês, professores. Até a próxima. Obrigada. Posso sair? Então, muito obrigado, novamente, em nome do curso, que participaram conosco, e então vamos já desejar um feliz dia do assistente social, né, já antecipando a sexta-feira, que o Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais estão se organizando, né, a participarem também, e então desejar uma boa noite a todos e muito obrigado.